Pronto, reiniciando novamente, aguardando todo mundo entrar novamente aí. Vamos aí, meu povo, voltando. Tomara que agora dê certo. Vamos aguardar aí a Camila. Boa noite, professora Lívia. Vamos aguardando todo mundo entrar novamente. Trabalho com as tecnologias, tem essas coisas, né? Essas divergências que às vezes acontecem, mas vamos ter um pouquinho de paciência. Boa noite, gente. Mais um pouquinho de paciência aí para a Camila entrar e a gente conseguir fazer esse momento de discussão. Pronto, enquanto vou pegar aqui a sugestão da Cíntia, né? Para a gente ir ganhando tempo. E aí eu vou falar um pouquinho da história do coletivo Paulo Freire. Certo, que aí dá tempo que Camila vai entrar aí, né? Então, assim, o coletivo Paulo Freire, ele é um programa, né, na verdade, de extensão permanente da universidade, e ele está vinculado ao Departamento de Ciência da Educação e ao Departamento de Letras e Artes. Esse programa, ele foi idealizado pela professora Arlete Vieira. Arlete, infelizmente, no ano de 2018, início do ano de 2018, sofreu um acidente de carro e, infelizmente, veio a falecer. E aí deixou esse legado para a UESC. Eu fiquei um período de 2017 até 2019 coordenando o programa juntamente com a professora Patrícia Argolo. E aí, com a minha saída para o doutorado, quem assumiu a coordenação foi a professora Cláudia Celeste, que é do Departamento de Educação, e o professor Anderson Lins, que é do programa, ou que é do Departamento de Letras e Artes. Gente, tá tudo bom aí o som, né? Pois é, só falta a Camila aparecer. Mas enquanto isso, vamos fazer o seguinte: enquanto a Camila aparece, vamos dar continuidade aqui e vamos fazer essa discussão que Camila vai aparecer aí com certeza, tá? O áudio tá bem, tá tudo tranquilo, né? Pronto. Então, gente, o coletivo surge aí, né, dessa proposta que foi elaborada pela professora Arlete Vieira e nos deixou esse legado. Então é isso, é um programa que está vinculado, como eu disse no outro momento que eu estava discutindo, ao Departamento de Letras e Artes e também ao Departamento de Ciência da Educação. E nós estamos com a programação mensal. A programação, ela consiste em difundir as obras de Paulo Freire. Então, esse mês nós estamos estudando o livro Educação e Mudança. O mês que vem vamos estar discutindo o livro Pedagogia da Esperança e no próximo, que é no mês de outubro, vamos estar trabalhando com o livro Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. Eu sei que nós estamos com uma programação completa até o final do ano. E aí Camila colocou aqui, não aparece para mim o link. Tô vendo aqui agora. Ai, Camila. E eu não consigo fazer o convite para Camila. Tenta me convidar, Camila, para ver se não aparece, porque para as outras pessoas, todas estão aparecendo aqui a possibilidade de clicar e convidar. Deixa eu ver aqui. Convidar um amigo. Camila. Convidei, tá aqui aparecendo convidado. Veja se aparece para você. Já convidei de novo. Acabei de convidar agora, Camila. Veja se apareceu para você o convite, que para mim aqui aparece. Convidada. Então vamos lá, para o prefácio do livro, né? Então esse livro ele foi escrito por Paulo Freire. O prefácio dele foi escrito pelo professor Moacir Gadotti
E algo que me chamou muita atenção no prefácio é a forma como Moacir Gadotti analisa o discurso de Paulo Freire, que é um discurso carregado de muita docilidade. Camila está dizendo que não conseguiu. Gente, e agora? Eu não consigo chamar a Camila. Aparece para outras pessoas aqui. Tá aqui, chama essa pessoa para participar, mas não aparece para Camila. E tá dizendo que eu convidei você. Tá aqui o convite em aberto, Camila. Então eu vou continuar aqui para ver se você consegue aí, porque também o Facebook é novo para mim, mas a forma que tem de fazer o convite é essa. E aí aparece que eu fiz o convite e não tá indo. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui discutindo, tá bom? Camila me deu autorização aqui, enquanto a gente consegue ver essa questão aí, eu vou trazendo a discussão. Então, Moacir Gadotti, ele chama a atenção para essa docilidade que Paulo Freire traz nesses discursos. Porque é um livro que ele escreveu logo após ele retorna do exílio. Né? Então, no momento que ele retorna do exílio, ele escreve esse livro. E aí, o que Moacir Gadotti fala? Que o exílio não marcou a vida de Paulo Freire com mágoa ou com algum tipo de nostalgia doentia, né? Onde quer que Paulo Freire tenha trabalhado, no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça, na África também, sua teoria e sua praxis sempre foi carregada de muito otimismo, né? E ele diz um otimismo crítico, levando sempre a mensagem de esperança, né? Ah, é por isso que Camila não está conseguindo, Lívia, porque ela está tentando pelo celular, pelo computador, só pode ser pelo celular, Camila. Pelo computador você não consegue, então esse foi o problema. Bem lembrado, Lívia. Desculpa a gente interromper novamente. Então, Paulo Freire, Moacir Gadotti traz isso, né? Que Paulo Freire sempre foi esse sujeito que trazia na sua bagagem a esperança, esse otimismo. E Paulo Freire, ele era um intelectual acadêmico não distante do cotidiano, da vida mesmo cotidiana das pessoas. Então, esse livro foi escrito exatamente fazendo essa análise, né, desse cotidiano dessas pessoas, da forma como as pessoas vivem no mundo e como isso pode impactar o processo de mudança de uma sociedade. Então, o tema gerador, a palavra geradora que dá ênfase a essa discussão é educação, né, e mudança e o processo de conscientização de uma sociedade. O livro ele está dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai tratar do compromisso profissional com a sociedade. No segundo, aqui, Camila apareceu, adicionar um compromisso do profissional com a sociedade. E o segundo, ele vai tratar a educação e o processo de social. O terceiro, o papel do trabalhador social no processo de mudança. E o quarto, a alfabetização de adultos e conscientização. Boa noite, Camila. Boa noite. Que bom que você conseguiu. Realmente tentar fazer pelo computador não vai, não pode fazer com 2 pessoas no Facebook, viu? Mas Então aí, era isso. Camila, gente, ela é mestra em educação e ciências, ela também é integrante do grupo de estudos e pesquisa em abordagem temática no ensino de ciências, e Camila é professora da UESB. Camila é professora da UESB, professora substituta da UESB, e hoje está aqui para estar colaborando com essa discussão, né, nessa live de hoje. Então, Camila, o Moacir Gadotti, ele traz um questionamento lá no livro. Pode a educação operar mudanças, Camila? E que mudanças são essas que a educação pode estar, né, colaborando para que aconteça? E eu gostaria de convidar você, Camila, para nos ajudar nessa discussão da noite. Está com você a palavra. Oi, gente, boa noite. Eu agradeço muito essa oportunidade, né? Mesmo com esses probleminhas que deram, eu estava tentando entrar pelo notebook.
E foi por isso então que não aparecia para mim. Mas agradeço a Lilian, agradeço ao Coletivo Paulo Freire por esse convite e por essa oportunidade de fazer parte desse grupo, né? Um grupo com os professores que foram grandes influências na minha formação, né? A minha formação na UESC. E hoje nós vamos, né, como Lilian já trouxe, falar um pouco sobre esse processo, nessa importância da educação, nesse processo de mudança na sociedade. E para iniciar, como Lilian já trouxe, Freire, nesse livro, Educação e Mudança, ele mais uma vez traz para nós a importância de entender que não existe nenhum ato político que não seja educacional. E nem existe nenhum ato educacional que também não seja político. Então, Freire ele já traz, né, esse conhecimento, já traz para a gente essa verdade de que nada que a gente faz não é um ato político, ou seja, sempre há uma intencionalidade por detrás daquilo que a gente faz. E nós, enquanto educadores, precisamos estar cientes disso, de que o ato de ensinar ele não tem como ser um ato de ensinar neutro. Então, partindo dessa verdade que ele esclarece para a gente, ele começa a dizer como que um educador precisa ser, né? Qual compromisso que o educador precisa ter para que ele possa ser um agente de mudança, para que ele possa colaborar para essa mudança. Então, Freire começa a falar sobre o papel desse educador na escola e como ele precisa estar ciente de que os educandos que estão ali nesse processo de ensino-aprendizagem precisam ter voz, precisam ser ouvidos, mas não ouvidos de qualquer forma, né? É o que ele traz para a gente que é um diálogo autêntico, para que o professor ele saiba promover em sala de aula essa oportunidade que o educando tem de desvelar a sua realidade. Isso porque Freire ele faz uma crítica também muito pautada nessa questão de que talvez a forma que nós enxergamos a nossa realidade seja uma maneira ingênua de enxergá-la. Então, no momento que a gente começa a observar que possam haver influências por detrás da própria forma que a gente analisa o mundo, Freire diz que todo educador que tem essa preocupação de promover uma educação que seja humanizadora, que seja libertadora, precisa oportunizar os seus alunos a enxergar isso, que até a forma que ele lê o mundo precisa ser questionada. Quais influências por detrás da forma que eu concluo as coisas que eu concluo? Então, são algumas indagações que Freire traz, né, nesse livro e que, quando a gente estava lendo, quando a gente estava discutindo, uma das coisas que ficou muito forte é sobre nós termos um compromisso. Freire, ele frisa sobre essa responsabilidade que o educador tem que ter. E que compromisso é esse? Ele fala que para que haja um compromisso que seja autêntico, o educador precisa entender que ser humano é agir e refletir. Então, esse processo de praxis não é só educador, não é só aqueles que estão envolvidos dentro da escola, mas esse processo de humanização, né, da sociedade, da estrutura social, ela permeia esses dois aspectos, que é o de agir e refletir. Então, partindo desse pressuposto, o que Freire traz? Como que nós vamos oportunizar dentro da escola e fora dela que os sujeitos ajam, reflitam sobre a sua ação e possam entender que eles são agentes de mudança e de transformação? Então, Freire ele começa a nos trazer alguns aspectos que são importantes do professor discutir em sala de aula, sem perder esse compromisso ético que ele tem que ter, de sempre estar nesse movimento de desvelar a realidade. Isso por quê? Porque Freire ele enfatiza também que nós somos seres inacabados, né? Nós não somos seres prontos. Acabamos aqui, já estamos prontos, chegamos a determinado nível de conhecimento que pode ficar agora estanque, porque já está, porque já está no momento que já deu, chegamos ao limite do conhecimento que poderíamos ter. Então, Freire ele é contra essa ideia de seres inacabados, da ciência como única verdade. Então, ele traz para nós essa compreensão de que se eu sou um ser inacabado, a sociedade em que eu estou também é uma sociedade que não está acabada. Então, por ela não estar acabada, ela sempre está diante desse processo de estar estática ou mudando.
E aí que Freire traz alguns conhecimentos para nós, né? Que ele cita que sempre vai haver esse diálogo, esse conflito entre mudança e aquilo que está estável. E que é necessário que haja mesmo. Porque se não houvesse esse contraponto da mudança, nós não precisaríamos ficar sempre mudando. Se ficássemos só no estático, não precisaríamos mudar. E se ficássemos só na mudança, não haveria por que lutar contra o estático. Então, Freire traz essa questão da gente compreender a dialética que há entre esses dois pontos. Porque geralmente nós queremos sempre polarizar, né? Ou é A ou é B, né? E Paulo Freire ele traz para nós essa questão de entendermos que é esse processo entre A discutir com B que se dá o processo de humanização. Então, quando os sujeitos entendem que eles, mesmo que de maneira pontual, mesmo que ali na sua realidade, eles são geradores de mudança e são criadores de cultura, eles passam a se sentir pertencentes àquela sociedade em que eles estão. E por se sentir pertencentes, eles têm a possibilidade de ter uma responsabilidade em cima dos seus atos. E são esses aspectos que Freire ele vem vendo nesse primeiro capítulo que a gente tá falando agora. Né? Qual é esse compromisso que nós precisamos ter enquanto educadores? O compromisso de sempre deixar claro que a sociedade não é estática e que o nosso educando e que nós, enquanto educadores, temos o papel, a responsabilidade de serem agentes de mudanças, agentes de transformação. E ele fala que por que transformação? Porque existe uma política dentro da escola que foi estabelecida por uma minoria da sociedade. Então, nós não podemos achar que aquilo que está posto vai atender a todos. E o que Freire mais enfatiza é que todos sejam ouvidos, que todos tenham voz, que todos sejam vistos como sujeitos e não objetos. Então, quando a gente impõe algo que a gente quer ensinar na escola, quando a gente impõe algo que está descontextualizado da realidade, que está fora daquilo que o sujeito está vivenciando, é como se aquilo que ele aprendesse na escola não servisse de nada na sua vida real. E o que Freire traz nesse capítulo é justamente isso, né? O que ele traz nessa obra é ele falando como que essa mudança pode acontecer por meio da educação. E eu acho que Freire ele foi muito sensato, né, em dizer que a escola ela não é a principal mola, a gente não pode botar como a escola é a principal responsável pela mudança social. Ela não é. A gente não pode botar todo o peso na escola de mudança social, mas os agentes que estão nela podem transformar a sociedade. As pessoas que estão ali na escola podem fazer a diferença que venha trazer um significado para essa totalidade. Então, Freire ele sempre está nos chamando para olhar sempre que as partes possuem influência na totalidade. Então, Freire ele traz isso para nós, para que nós venhamos entender que a partir do momento que a gente se coloca como responsável pelo nosso entorno, responsável pela nossa realidade, de entender que existem problemas que talvez para nós são problemas que não são passíveis de mudança, que apenas quem tem o poder de mudar é o governo, apenas quem tem o poder de mudar é aqueles que possuem poder. O que Freire está tentando nos dizer é que todos nós possuímos poder de mudar a nossa realidade. Só que para isso precisa haver esse engajamento social, precisa haver esse despertar da realidade, esse questionar, esse espírito de curiosidade, de sempre perguntar por que eu penso da maneira que eu penso, por que eu faço o que eu estou fazendo, o que me motiva a fazer, o que me motiva a estar aqui. Então, todas essas questões, quando nós buscamos respondê-las, é esse ato de que Freire ele traz de você admirar, de você não só olhar a sua realidade, né? O que seria admirar quando Freire ele traz para nós? Ele está falando que a gente precisa se distanciar dessa realidade, se colocar de fora de um lugar que você possa olhar e que você não tenha um olhar tendencioso, que você não tenha um olhar fixado, focalista, né? Um olhar que é permeado da sua própria realidade, permeado da forma que você enxerga aquelas questões. Mas quando você sai e você passa a olhar dentro e fora, você passa a olhar particularidade e totalidade, você consegue fazer uma reflexão mais genuína, mais autêntica acerca daquela realidade que você está vivendo.
Perfeito, Camila. E é interessante as colocações de Paulo Freire, que ele nos faz pensar, né, refletir mesmo sobre o próprio homem. E ele convida a gente, faça Sim, essa reflexão sobre você. O que motiva você a estudar? O que motiva você a estar sempre em busca de querer ser mais? Né? E aí ele traz que existe aí um núcleo captável, que ele vai chamar de inacabamento e de inconclusão. É por se perceber que somos seres inacabados, inconclusos, é que a sim, gente vai estar sempre na busca desse conhecimento, que aí está o cerne, né, da educação. É esse processo do homem estar se vendo como ser inacabado que vai motivar esse homem a querer ser mais. E é o que você falou, o homem está sempre se perguntando quem eu sou, de onde venho, onde posso estar. E esses questionamentos do sim, homem que vai estar sempre mobilizando esse homem para buscar, né? O conhecimento está aí, que Paulo Freire vai chamar a raiz da questão. E ele diz que a educação é uma resposta da finitude e da infinitude do ser humano, né? Que a educação sim, aí, ela possibilita o homem a enxergar a realidade, né? E nesse processo dele enxergar a realidade, dele sentir a necessidade de olhar para essa, ele vai buscando essa própria educação. E aí uma coisa que ele chama bastante atenção, né, em relação à questão de o homem tem que ser sujeito da sua educação e jamais ele uhum, deve ser objeto dela, né? Que aí ele vai trazer que a sim, educação ela é uma busca individual, ela é uma busca uhum, permanente do sujeito, né? E a gente não, ele chama bem atenção para isso. A gente não pode pretender que nosso filho ou que nosso aluno queira mais. Esse sujeito ele precisa uhum, querer mais. Então a gente está ali para poder possibilitar, ajudar, né, incentivar, está ali possibilitando, favorecendo aquela aprendizagem. Mas é algo que é muito peculiar do ser humano. E aí outra questão que ele sim, traz também importante é a gente avaliar os saberes, né? Não existe saber mais, saber menos. Os saberes eles são relativos. Então eu não posso achar que o que eu sei é absoluto e é verdade. Eu tenho que estar sempre colocando em xeque os meus saberes, os meus conhecimentos, sim, né? Principalmente nós, enquanto educadores que somos, a gente precisa fazer esse movimento de nos colocar na posição de humildes, que é o que Paulo Freire nos convida a pensar no livro. E aí ele diz uhum, a questão de que, além de sair, de estar avaliando o nosso saber, é preciso também colocar na ferramenta do processo de ensinar duas ferramentas, ele vai colocar duas coisas importantes, que são o amor e a esperança. Ele diz que não há educação sim, sem amor, que é o amor que vai nos ajudar a compreender o ser humano como seres inconclusos. Então, no momento que eu estou ali sim, educando, eu vou olhar para o meu aluno e vou perceber que ele não está pronto, ele não está acabado. Então, eu preciso uhum, realmente favorecer aquela educação. E o amor é necessário nas práticas escolares, é necessário no processo, né, da educação. sim, E aí, outra coisa que ele fala é a questão da esperança. É preciso ter esperança na educação. E ele diz: se você não tem esperança, precisa procurar trabalho em outro lugar. Porque não há educação para o medo. Né? A gente precisa isso, acreditar que vai dar certo. E como eu sou um profissional da uhum, educação, eu trabalho na educação pública e meu filho estuda na escola privada. Será que eu acredito no meu trabalho? Aí a gente tem que estar pensando nessas questões, né? E aí ele vai falando que nós somos seres de relações, né? E a gente é nesse processo de relação que a gente vai estabelecendo no mundo e com o mundo que a gente vai se fazendo, se construindo. E aí ele fala que a educação precisa potencializar essa consciência reflexiva. É preciso sim, trabalhar essa consciência reflexiva no ato de ensinar. Porque, caso contrário, a gente acaba fazendo domesticação, a gente está ali domesticando os corpos, né, tornando uhum, dóceis e úteis, e não é esse o objetivo da educação. Né? Que o homem ele vai, a partir dessa relação que ele vai estabelecendo com o mundo e com as coisas, ele vai elaborando hipóteses, ele vai buscando possíveis soluções para poder viver assim, resolver os problemas do dia a dia. E algo que ele chama muita atenção é a questão de adaptar. Nós estamos vivendo muito esse momento de pandemia, as pessoas sempre dizem assim: ah, a gente tem que adaptar à realidade.
E aí Paulo Freire diz que a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra adaptar, porque adaptar É muitas isso. vezes é acomodar, né? Então ele fala da adaptação ativa. Eu posso estar integrada ali no processo, mas de forma ativa, de forma crítica. Essa pandemia, eu Sim. preciso me integrar, né? Eu preciso estar ali, se a universidade que eu trabalho, a escola que eu trabalho, está ali Uhum. ofertando o ensino remoto, esse trabalho remoto, essa educação à distância também. Então, o que a escola, o que a universidade está ali ofertando naquele momento, eu preciso estar participando, mas de forma crítica. Eu não posso, porque senão daqui a pouco eu vou ser um sujeito alienado e a gente sabe que não está tudo legal, não está tudo bonito, tem muita coisa que a gente precisa pensar, criticar, refazer, evidenciar o que está dando certo, o que também não está dando certo, os nossos dilemas, gente. A gente não vai florear esse momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado Sim. com esse discurso da adaptação. Né? É preciso fazer essa crítica e uma adaptação crítica. E ele vem dizendo que nós temos um ímpeto criador dentro de nós. E a educação ela vai Uhum. colaborar para que esse ímpeto ele venha, né? E se aflore. Ele falou algo interessante na questão do ímpeto criador que nasce exatamente desse processo de inconclusão. Porque nós temos um ímpeto Sim. ontológico, que ele vai chamar ontológico do criar. E a educação, ela precisa estar fazendo isso, né? Ela tem que ser desinibidora. Sim. Ela não pode ser restritiva. Ela precisa colocar o aluno na posição do criar, do recriar, do decidir. Então, é nesse movimento aí que o aluno vai fazendo cotidianamente que ele vai estar desenvolvendo essa consciência dele crítica. E aí ele vai trazer no livro algo que me chama bastante atenção, os historiadores do grupo aí, né, que pode nos ajudar com esse momento, que ele vai falar da sociedade fechada, né? O livro foi escrito na década de 70, então é uma época ainda que vivíamos, né, sobre ainda a ditadura militar. Então ele vai dizer que naquele momento Sim. as pessoas estavam ansiosas por transformação social e naquele momento que eles estavam ansiosos ali, a sociedade era uma sociedade fechada. Era tão fechada que Paulo Freire, na década de 60, né, expulso, ele é exilado fora do Brasil, porque ele era esse sujeito do movimento, da crítica. Então, o momento que Paulo Freire ele é exilado, esse momento que o Brasil vivia da ditadura militar, também foi um momento muito importante, que foi um momento que o país passou por um processo de transição. E eu olho muito isso, porque ele vai falando as características, né, de uma sociedade fechada, de uma sociedade periférica, é uma sociedade não reflexiva. E se a gente observar para o panorama hoje, né, para essa situação que vivenciamos hoje, no nosso Brasil, nós vamos ver ainda as características que Paulo Freire traz dessa sociedade fechada. Né? A gente vê muito ainda o Sim. racismo presente, a homofobia, a misoginia. Então a gente vai trazendo aí, vamos elencar várias coisas, né? O discurso que é só uma gripezinha. Então a gente vê uma sociedade muito fechada. E aí Paulo Freire traz que essa sociedade fechada acontece algo muito peculiar dentro dela, que é uma mobilidade vertical ascendente, que ele chama. O que quer dizer isso? Ele cita um exemplo muito clássico, que um filho de um sapateiro muito dificilmente chegará a ser um professor universitário. Como também o inverso, um filho de um professor universitário ser um sapateiro. Porque essa sociedade fechada, ela é uma sociedade conservadora, né? Conservadora de status, de privilégios. E aí outra coisa que ele traz, que é bem, que chama bastante atenção, em relação à questão da dicotomia que existe entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. O trabalho manual é um trabalho visto como um degradante, né? E o trabalho intelectual é visto como digno. Sim. E aí ele traz o exemplo das escolas, né, as escolas técnicas. Técnica. As escolas técnicas, Uhum. elas se enchem de filhos das classes populares e não das elites. E a gente vê muito isso, Uhum. né? E ele traz essa característica dessa sociedade aí, que é fechada, e também traz da sociedade alienada. E a sociedade alienada, ele vai dizer que é composta por pessoas que vivem, né? Se comparando a outras pessoas, Com às outras outras culturas. culturas, às vezes viajam para um país, aí volta, faz comparações e sempre coloca o seu país de origem como inferior. Ele está sempre Sim.
colocando o seu país mesmo como uma realidade vergonhosa. Ele tem vergonha, né? Ele lamenta de ter nascido no país. Isso é um sujeito alienado. E ele diz, um profissional alienado é um profissional inautêntico, né? Ele não é capaz de ter compromisso. Porque se a gente tem compromisso com os nossos alunos, a gente precisa assumir a nossa realidade. E ele traz algumas coisas que podem ser muito nocivas. Por exemplo, o Brasil, por muito tempo, aí os professores podem estar externalizando também, participando aí, nós exportamos, né? Importamos, aliás, modelos de educação. Quantas vezes Hum. importamos modelos de educação aí não dá certo? E qual é o discurso que Uhum. a elite traz? Ah, não dá certo porque o povo é fraco, porque o povo é incapaz. E é uma visão, gente, muito ingênua. Achar que você importar simplesmente esses modelos de educação ou de outras culturas vai salvar, entre aspas, o povo, né? E aí ele fala que a gente tem que combater esse tipo de profissional, que é o profissional alienado, porque ele não, ele olha a realidade com os olhos de outras pessoas, né? E ele traz a importância da sociedade em transição, né? Então ele traz a sociedade fechada e essa sociedade alienada. E aí ele traz que para romper com essa sociedade fechada, essa sociedade Helena. alienada, ele vai falar da sociedade aberta, que é quando as pessoas, né, Sim, quando a vida é pautada numa democracia e a gente começa a abrir, né, a nossa sociedade para poder participar desse processo de transição. E aí ele chama atenção muito forte que nem sempre toda transição não quer dizer que está acontecendo ali uma mudança, né? Nem toda sim, transição é mudança, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso e pensar que a mudança ela implica, né, num projeto de sociedade, ela implica num planejamento de uma sociedade, num ponto de partida e também num ponto de chegada. E aí ele fala que todo amanhã se cria no ontem, através de um hoje. E de modo que o nosso futuro se baseia no passado. Então a gente não pode esquecer o que nós fomos ontem. Gente, não dá para desconsiderar a história dos brasileiros. isso. O nosso processo de história diz muito do que nós estamos vivendo hoje, diz muito desse sujeito, né, do nosso presidente da República. Então, o perfil do nosso presidente diz muito da nossa sociedade, porque foi uma sociedade que elegeu esse sujeito. E aí ele vai trazendo que essa sociedade em transição, ela precisa deixar de lado, né? Não é abandonar os valores, mas tem alguns valores que eles não vão dar conta mais do que a gente vive hoje. Então, esses valores, Uhum. eles precisam ser avaliados, né? Não é descartar o valor velho para colocar um novo, mas é analisar. Está válido hoje? E a gente vê muito isso agora mesmo com o comercial da Uhum. Natura, o quanto, né, que o comercial recebeu bastante crítica porque colocou um homem trans para participar do comercial. Então, o quanto nossa sociedade ainda está fechada para essas discussões. E aí ele fala da questão dos valores. Esse valor ainda é válido para essa sociedade atual? E aí na sociedade em transição, gente, é uma sociedade que as pessoas elas começam a se perceber. A massa começa a se perceber. Então, perceber que precisa fazer parte do processo da história. Então, eles lutam por mais escolas, eles querem participar, eles querem ter voz, eles querem estar ali e inseridos dentro de uma sociedade. Só que, quando a Sim. massa faz isso, quer participar dessa democracia, o que acontece? A elite, né? A elite vai considerar Uhum. essa massa como comunista. E aí, o que acontece nesse processo? Eles começam a criar mecanismos para continuar manobrando, né? Para continuar Sim. ainda no poder. E quais são esses mecanismos? Eles vão construindo espaços assistencialistas, né? Voltado mesmo assim, paternalista, mantendo aí ainda esse sistema colonialista que nós temos no nosso país, infelizmente. Né? Só que para a sociedade conseguir fazer esse movimento aí, ela precisa abrir para a democracia, precisa abrir para a participação da massa. E aí ele traz que para fazer isso, a educação tem que fazer o grande movimento que está presente nas obras de Paulo Freire, que é romper com a educação bancária.
Então, para eu conseguir dar voz para o meu aluno, para eu conseguir realmente, de fato, que esse aluno participe da educação, eu preciso romper com a educação bancária. Eu não sou lá um professor e meu aluno é um depósito apenas de conhecimento que eu deposito ali o conhecimento. E ele vai Ô, trazendo. Lília, Sim, pode falar, Camila. é, e uma coisa importante nisso aí que você traz é que até nesse compromisso da gente promover uma libertação, né? Uma educação que seja humanizadora, que seja libertadora, a gente precisa ter isso em mente, que eu não posso chegar lá e impor uma libertação aos meus educandos, né? Sim, Libertar eles de quê? Eu preciso estar inserida nessa realidade dele, para que junto com ele possamos ver, olhar essa realidade, enxergar essa realidade de maneira crítica. Porque até se eu impor a libertação, que eu acredito ser a libertação que ele precisa para ele, eu vou estar domesticando ele da mesma forma. Só que com uma mudança, agora eu quero libertar ele na força do meu braço. E não é isso que Paulo Freire traz para a gente. É a gente possibilitar que ele mesmo se liberte. A gente está junto nesse processo, mas a gente não impõe essa libertação. Ou a gente cai no mesmo erro dessa educação bancária que a gente tanto combate. Por mais que a gente o que Paulo Freire traz nisso é a gente entender que qual é a forma de diálogo que eu compreendo, mas qual é a forma de diálogo que o outro compreende. Porque uhum, a gente precisa conversar, a gente precisa chegar entender os aspectos da realidade na ótica um do outro. Eu me colocar na ótica do outro, o outro se colocar na minha, e não deixar com que a minha ótica seja a ótica verdadeira. Então, assim, isso é muito interessante, porque Paulo Freire o tempo todo ele está chamando a gente para fazer esse movimento de autorreflexão, de autocrítica, né, de eu me colocar mesmo de uma maneira sensível, né, à realidade que o outro está inserido. Existem problemas para serem superados e quais são esses problemas? Eles enxergam que existem esses problemas e eles entendem que esses problemas são passíveis de superação. Então, o professor ele tem esse compromisso, que é o que Paulo Freire traz, né? Esse compromisso ético de se mover numa solidariedade coletiva, mas não com aqueles que não querem estabelecer mudança, uma solidariedade com aqueles que ainda nem sabem que precisam de uma mudança. E como que a gente vai auxiliar, né? O que Paulo Freire vem trazendo, ele vai trazendo aspectos de como auxiliar nesse processo de construção de uma visão crítica, de um pensamento pautado num pensamento ingênuo, sair desse pensamento ingênuo para um pensamento autêntico. Ele fala que a gente precisa ter esse compromisso, antes de tudo, de fazer com que a escola ela abra as portas e ela esteja inserida na sociedade. Que o aluno perceba que aquilo que ele está aprendendo em sala de aula é para que ele viva fora dela. Porque se a gente transformar só a escola como esse lugar de visão crítica, esse lugar de estabelecer mudança, a gente vai fazer um mundo dentro da escola. E não é isso que Paulo Freire traz. Ele quer que a escola influencie lá fora. Mas de que forma? Que o sujeito entenda que a realidade dele é importante, que a realidade dele é passível de transformação, que aquilo que ele faz gera essa cultura. Alguém gerou essa cultura que nós estamos vivendo e quem foi que gerou? Então, esses questionamentos traz para a gente a possibilidade de haver o quê? Uma ampliação da nossa visão acerca do porquê eu estou aqui, de quem eu sou e desse sempre mais que eu preciso ser, né? Que é o que Freire traz, né? O ser mais é a gente entender que nós não somos uns seres acabados. E aí, quando você falou a questão da política, né? Que nós precisamos entender que todo ato ele é político. Por quê? Ato político. O que é ser político? Política é ter uma intencionalidade por detrás daquilo que a gente faz. Então, tudo que a gente faz, a gente tem uma intenção. Se a gente está na escola, a gente está ensinando, existe uma intenção por detrás. Se a gente está em casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso esposo, tem uma intenção por trás. Tudo, não existe ação humana que não seja intencional. Então, se não existe uma ação humana que não seja intencional, que Paulo Freire está tentando nos levar é nesse lugar de sempre refletir, de viver uma praxis, uma ação, reflexão, para que transforme essa ação quando for necessária. E eu achei muito interessante isso que você trouxe dessa sociedade, né? Fechada, essa sociedade alienada. E aonde que Paulo Freire está tentando colocar a gente? Nessa sociedade em transição, nessa uhum. sociedade em processo, né? Nessa sociedade em que está sempre mudando. E que às vezes essa mudança é feita por uma minoria. E a gente precisa entender que todos precisam participar dessa mudança, dessa construção histórica e cultural. Aí Exato. você fez uma pergunta, né? Como que
a educação ela entra nesse processo de mudança. E aí o que Freire traz é isso mesmo, que exige da gente, enquanto profissionais de educação, um compromisso ético, né? Uma responsabilidade de quê? De estar inserido na realidade dos nossos educandos. De não só falar sobre, mas de estar inserido, sabe? Que ele fala sobre existir uma água e você está molhado dessa água. Então a gente precisa mesmo, para que eu compreenda como que o outro está enxergando, eu preciso me colocar junto com ele nesse lugar, né? Mas Paulo Freire também traz que, por mais que você falou, a gente tem que ter esperança, né? Um educador, ele precisa, é um pressuposto para que seja um educador libertador, você ter esperança. Esperança de quê? Esperança de que a gente sempre pode ir além. Esperança de que aquilo que está ali, aquele problema que está vindo ali como um limite, como uma situação que está limitando a gente, ela tem que e pode ser superada. Então, mas essa esperança não fica só no discurso, né? Ela não fica só no pensamento, ela não é uma esperança subjetiva, porque senão é o que Freire também ele traz, né? Senão a gente cai no blá blá blá. A gente vai ficar só na palavra. E não é isso, essa palavra precisa virar uma ação. E para virar uma ação, o sujeito precisa ver significado naquilo que ele estuda. Ele precisa ver que o conhecimento que ele tem, que a avó dele tem, que é costureira, são conhecimentos importantes, que podem auxiliar ele nesse processo, que pode contribuir na vida da sociedade, sim. Mas também nós não podemos desprezar o conhecimento científico, né? Porque algumas pessoas que leem Freire podem entender que essa morosidade que ele fala é uma morosidade de descartar o conhecimento científico, e não é. Por eu amar o outro, por eu amar o mundo em que eu estou, eu me formo, eu estudo, eu estou sempre em processo de formação, porque eu tenho esse compromisso ético. Se a sociedade está mudando, significa que nós também precisamos mudar. Nossos conhecimentos também precisam mudar. Como você falou que o hoje foi o ontem, né? O ontem chegou, hoje virou hoje, então não estão separados. E às vezes a gente separa, a gente vive parecendo que é o hoje que importa. Ou a Uhum. gente quer viver só no futuro, é o futuro que importa, eu vivo pelo futuro. Mas a gente precisa entender que há essa conexão, né, entre passado, futuro e presente. E ele traz essa questão que a gente precisa romper com essa consciência ainda ingênua, né? Que as coisas são Sim, muito simples de se resolver, né? Tem uma interpretação muito simplória da vida, e não é assim. Então, essa consciência ingênua é uma consciência ainda que subestima o homem simples, né? E que também acha que as coisas são estáticas, que não vai estar sim, mudando, né? E apresenta assim, receitas mágicas para as coisas. Essa situação da pandemia mesmo, a gente vê muito a consciência ingênua. E não quer dizer que um sim, sujeito ele tem um título de doutor, mas ele pode ter uma consciência ingênua. Ele pode fazer, exato. interpretar a vida, interpretar as coisas, os problemas da vida como algo muito simples, e não é. E aí Freire diz que a gente precisa estimular a consciência crítica. A consciência crítica, ela Sim. rompe com o preconceito, né? Ela passa a olhar Uhum. o outro, olhar a realidade, indagar essa realidade. Então, ela tem uma visão mais complexa, ela questiona, né? Então, assim, quando Isso. ele fala que a gente tem que analisar os problemas e analisar do ponto de vista científico, não é do senso comum, né? Então, a vida, ela tem um movimento, ela não está ali estática, os valores hoje são uns, amanhã pode ser outro, saber hoje é um, amanhã já pode ter mudado, e tem esse Isso. movimento. Então, a consciência crítica, o sujeito que tem a consciência crítica é um sujeito aberto para o diálogo. Ele sabe ouvir o outro. Um professor que tem uma consciência crítica, ele pergunta aos alunos, ele pergunta à família, né? Dialoga com a gestão, dialoga com a comunidade para saber realmente o que é bom para aquela escola. Porque o que é bom, às vezes, é Isso. bom para você, né? Para aquela universidade, e é bom do ponto de vista do outro, a gente tem que ouvir o outro. O sujeito que tem a consciência crítica, ele nutre-se do diálogo. Ele está sempre indagando, investigando, muitas vezes, como Paulo Freire, de chocar. Então, Isso. traz um discurso e uma prática também Isso. autêntica que choca. Porque ele diz: se você Uhum. ocupa uma posição reacionária, a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente tem que ir para a luta, e a consciência crítica, ela possibilita você a refletir a realidade exatamente como ela é. E a partir disso aí você está ali Sim. inserido e provocando as mudanças que são necessárias. Mas, Camila, eu Sim. Tem queria um ouvir. comentário Sim, aqui, Lilian. sim, pode falar. Juju comentou que é muito bom
qual o sentido de ser professor? E eu acho que é justamente isso. Quando a gente tem esse espírito crítico, quando a gente tem essa questão de sempre questionar, de sempre perguntar, a gente se auto-pergunta, né? A gente faz essa auto-reflexão. Por que que eu sou professor? Então, entendendo esse compromisso de por que eu ensino, o que é ser professor, na verdade, promover esse processo de humanização fica muito mais claro. Porque se nós temos clareza do nosso papel enquanto educadores, provavelmente os nossos alunos, nossos educandos também terão clareza do que eles são, da importância deles na sociedade. Então, o que Freire traz também, essa questão da gente sempre, às vezes a gente quer olhar as coisas estando dentro delas, mas esse movimento que ele fala, sai de dentro. Dentro de onde? Dentro da sua própria consciência. Sai de dentro dos seus próprios preconceitos, sai de dentro das suas próprias verdades, para tentar enxergar o mundo da maneira que o outro enxerga. Porque esse processo de conscientização precisa ser vivenciado por ele, e não só por mim, não só por uma pessoa nesse discurso. E nesse diálogo que Freire traz também, ele fala que um pressuposto para esse diálogo é o conflito. Então vai haver o conflito, mas se for um diálogo verdadeiro, esse conflito vai gerar uma outra visão que vai ter as considerações de A e as considerações de B para formar C. Então, isso é muito importante, né? Da gente estar com essa mente aberta para ouvir o outro, mas ouvir de verdade, não só esperar o nosso momento de falar. Deixar mesmo que o outro fale e tentar compreender o que ele está falando, para assim a gente promover esse diálogo autêntico, que seja verdadeiro. Às vezes a gente quer, Camila, quando a gente fala de mudança, né? Muitas vezes nós somos tomados Sim. assim, vamos fazer mudança, vamos provocar mudança, mas como é que eu Brusca. faço esse processo de mudança? A gente quer fazer uma mudança assim na estrutura da sociedade inteira, mas ele trata primeiro para a gente fazer esse movimento interior, que eu achei fantástico, né? Às vezes Isso, você quer mudar lá fora, mas o que dentro de isso, você é necessário mudar exato. também? O que há dentro das suas Uhum, práticas que precisam ser mudadas, o local que você está sim, inserido, que mudanças substanciais você pode provocar naquele local. Então, às vezes a gente quer mexer uhum, numa estrutura enorme da sociedade, mas a gente esquece que essa mudança ela precisa isso, começar de onde eu estou, da minha casa, do meu uhum, trabalho, e principalmente que ele sim, fala primeiro de você. Porque quando você começa a mudar a uhum, sua realidade, se cada um aqui se preocupasse com a própria realidade, nós conseguiríamos uma mudança enorme numa sociedade, né? O problema é sim, que muitas vezes isso, os discursos da gente distancia muito da nossa prática e ele chama atenção para isso. A gente tem muito cuidado com isso, uhum, porque às vezes a gente vê na rede social, né? Posta aqueles discursos isso, maravilhosos ou às vezes até destila o isso, discurso do ódio, mas no momento da prática mesmo, que ele é chamado para o trabalho, para ação, ele foge. E aí ele chama atenção para sim, isso no livro, né? Vamos primeiro refletir sobre nós, sobre o nosso papel. E aí ele traz uhum, o quanto que esse trabalho que a gente precisa fazer tem que ser pautado no método ativo, no método dialógico, no método crítico, né? E que, se for preciso, modifique sua rota, modifique seu sim, conteúdo, que a gente hoje chama de adaptação curricular. Mas na época ele falava, está isso, fazendo, não está dando certo, volte novamente, uhum, ouça o sujeito do processo. Como também ele fala, né, que a gente tem que ter um método que seja pautado mesmo no amor, que nutre do amor, que nutre da esperança, de humanismo. Não adianta você ser sim, carregado de todo o conhecimento científico, tecnológico, mas você não ter essas ferramentas também, esses sentimentos que é de amor, de esperança, de compreensão. Você pode ser um profissional dado ao fracasso. Então, sim, precisa dessa pedagogia que ele chama da comunicação nas práticas, que vai uhum, nutrir-se de diálogo cotidianamente. sim, e eu acho interessante que quando ele traz, né, o que que vai implicar, né, a construção da estrutura social? Ele diz que existe uma estrutura, mas só que essa estrutura ela precisa ser renovada. Renovada como? Através de mudanças. E é isso que ele está enfatizando o tempo todo. Existe sim uma estrutura, e a estrutura não é ruim, só que essa estrutura precisa estar em permanente mudança, em permanente transformação. Até que o todo, ele fala assim, até que aquelas minorias se enxerguem atendidas, se enxerguem alcançadas, percebam quem elas são, qual o papel dela, como você falou, quando eu, na minha singularidade, né, mesmo que de maneira pontual, começo a refletir de uma outra forma,
quando eu junto com o seu pensamento, com o pensamento de outras pessoas, essas particularidades influenciam a totalidade. E é isso que Freire fala de não perder a esperança. Mesmo que seja um trabalho de formiguinha, a gente não pode desistir, porque quanto mais a gente permanecer nessa luta, uma hora transformações vão ocorrer. Porque às vezes a gente pode perder a esperança porque a gente tomou consciência agora e a gente já quer que tudo mude agora. Mas essa mudança também é processual. Também Uhum. existe um tempo para que essa mudança ocorra e ela também fique cristalizada, que é o que Freire fala, né? Toda a cristalização que acontece foi alguém que buscou uma mudança. E a gente não pode ver a cristalização, a permanência do que eu lutei, mas a sociedade mudou, então vamos mudar de novo. Então, é esse processo contínuo que Freire fala, para a gente não esquecer isso. E não esquecer também que nessa construção de conhecimento crítico, sempre vai haver uma ruptura do pensamento anterior. Né? Quando você me traz novos pensamentos, quando você me traz novos instrumentalização, novas técnicas, que é o que ele fala também, que o professor ele tem que ter esse compromisso com a sua técnica, qual a técnica que você emprega para promover essa humanização. Porque se eu digo que tenho que levanta a bandeira de uma educação libertadora, de educação humanizadora, mas eu tenho a mesma técnica que alguém que acredita que o poder está na educação tradicional, então eu estou sendo incoerente com aquilo que eu estou dizendo, né? Que é o que Freire fala. Trabalhe de uma forma que chegue em um ponto que aquilo que você fala seja realmente o que você vive, né? O que você pratica. E é isso, o Paulo Freire o tempo todo está falando, ó, a gente não pode caminhar na hipocrisia. A gente não pode caminhar tendo um discurso de diálogo, um discurso libertador, mas termos práticas tradicionais, termos práticas que manipulam, termos práticas que não deixem o sujeito perceber que eles são agentes de construção do seu próprio conhecimento, que eles são sujeitos e não coisas, e não objetos nesse processo educacional e dessa realidade que a gente tanto fala que precisa ser vista de uma maneira crítica. Deixa eu ver, tem uns comentários Juju falou aqui. aqui, é porque como eu coloquei meu celular, tive que encaixar, que não estava aparecendo na minha cabeça, eu só estou vendo meus olhos, viu? Para mim, só Tá. aparecem os olhos. Alguém comentou aí essa questão da educação neoliberal, né? O que o Paulo Sim, Freire foi. fez, de Juju. debater isso e que coloca o professor e aluno como meras mercadorias. E nós estamos vendo muito isso, né? Neste momento de pandemia, Exato. onde esse discurso da educação a gente vê aí o lugar onde é colocado a vida, qual o valor que é dado à vida. Isso. Né? A gente vê colocando aí a educação em detrimento à vida, e a gente tem que pensar isso. Isso. Eu imagino que agora, pegando assim muito Paulo Freire, o discurso dele, as práticas freirianas, é momento de resistência. E tem forma de Uhum. resistir este momento. Paulo Freire, mesmo quando ele ficou fora do país, que ele foi expulso daqui, ele ficou exilado, ele escreveu. E a principal obra dele que foi A Pedagogia do Oprimido. Eu acho que esse momento a gente tem que resistir. Sim. A gente tem que escrever artigo, a gente tem que debater, a gente tem que fazer live mesmo aqui, porque muitas vezes nós ficamos presos a um sistema, nós ficamos presos a ditames mesmo aí que a gente tem que estar seguindo, mas a gente tem mecanismo também de resistência. E eu penso que essa live, os artigos que a gente produz, as nossas escritas, os livros, Sim. a forma que a gente tem, as redes sociais, é momento de resistir e está aí rompendo com essa educação neoliberalista ainda, que é presente, a gente sofre muito com isso, e a gente tem que estar lutando, resistindo. Sim. E eu penso que a forma de resistir é essa daí que nós estamos fazendo aqui agora. Ó, Camila, por Uhum. conta do nosso tempo, eu gostaria que você fizesse assim suas considerações para a gente, porque a gente já tem, né, quase aí já se encaminhando para o nosso tempo. E aí eu gostaria que você falasse aí, fizesse suas considerações. Então, de tudo que a gente trouxe, né, a gente poderia ter mais umas 2 horas de discussão e ainda não ia dar para a gente falar tudo que é importante, né? Mas eu penso que a questão principal, né, dessa obra de Freire realmente é esse, é qual o nosso compromisso enquanto educadores e como que a educação pode promover mudanças. Então, uma das mudanças que nós precisamos ter é essa, né, de realmente encarar a vida do outro como algo importante para nós e de perceber que, embora a educação seja importante, a gente não pode pensar numa educação sem vida, né, como você falou. De que adianta a gente querer agora ter educação, se todo mundo ficar doente, se todo mundo morrer? Então, antes da educação,
vê a importância de ser o homem, que é o que Paulo Freire fala. Embora sejamos profissionais da educação, antes de sermos profissionais da educação, somos seres humanos. Então, nós somos homens, e isso é preciso que a gente reflita. Como que a nossa relação com o mundo se dá? Porque Freire ele sempre está trazendo esse questionamento, né? Que tudo parte dessa relação homem-mundo, né? Tudo vai partir disso. E como que a gente está vendo a forma e o conteúdo daquilo que vem para a gente, sabe? Como que a gente está encarando essa dimensão axiológica, essa dimensão política, porque tudo está conectado, tudo existe um diálogo entre os valores que eu carrego, entre o tipo de formação que eu tive. Por isso que a gente precisa sempre estar buscando questionar, como você falou, um auto-questionamento, uma auto-reflexão, para que realmente a minha prática ela seja autêntica e ela promova uma libertação. E eu acho que para fechar o pensamento, né, daquilo que eu mais, assim, que eu mais percebi, que foi uma intenção mesmo de Freire, é que ele fala que é necessário, porém, que o trabalhador social ele se preocupe com algo já enfatizado nas considerações. Que o quê? Que a estrutura social ela é obra dos homens. Né? Toda essa estrutura que está aí, ela não veio automaticamente do nada. Foi uma estrutura social construída. Então, se ela foi construída por homens, ela também pode e deve ser transformada por homens. Mas que homens são esses? Homens que começam a perceber que eles têm o poder, sabe? Que eles podem questionar, que eles podem lutar buscando os seus direitos, que é o que ele fala. Se a gente ficar sempre numa visão ingênua, a gente vai viver a vida de uma maneira desarmada. Mas não é desarmada no sentido de causar opressão no outro, desarmada no sentido de não entender que tem força para lutar. Então, esse é o nosso compromisso enquanto educador, sabe? Sempre deixar claro que todos nós temos poder, todos nós temos que nos posicionar no lugar de mudança, para que haja sempre essa transformação, para que haja sempre essa educação que realmente nos liberte dessa opressão. E é isso que eu queria falar. Obrigada, Camila. E esse momento de pandemia, gente, requer de nós, enquanto profissionais da educação, profissionais que Paulo Freire vai chamar profissional social, né? O rompimento mesmo com Isso, essa ideia ingênua da educação, que a educação é a força motriz, muitos usam, é a alavanca isso. que vai estar, né, provocando as mudanças sociais. A educação, ela colabora, mas ela não é única, né? Ela sozinha, né? Ela Sim, precisa do apoio de todos, ela precisa de uma sociedade engajada. E a gente também não pode ter um pensamento pessimista sobre a educação, mas a gente tem que ter um uhum, pensamento crítico, que a educação sim é um caminho, mas sozinha a educação ela não pode ser instrumento sozinha de transformação social. Ela precisa que sim, você, profissional de educação, que eu, enquanto profissional de educação, que a gente se envolva mesmo. Exige da gente um engajamento político, um engajamento social. O que, que a gente pode fazer? Quais são as nossas possibilidades neste momento de pandemia de ação? Então, o livro ele nos ajuda a pensar isso, né? Como você enxergar essa realidade e ver dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, todos presos, alguns vivendo problemas difíceis com depressão, outros que foram acometidos sim, também pela Covid, que estão sofrendo por este momento, ou perder um familiar, que a gente tem que levar em consideração, sim, gente. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de sim, seres humanos e a gente tem que se incomodar com mais de 100 mil pessoas que morreram. A gente tem que se incomodar com as pessoas que partiram, com as pessoas que estão doentes, com a forma como o nosso país uhum, está administrando esse momento de pandemia. Aí a gente para, né, para analisar como os outros países estão lidando com essa situação e como o nosso país ainda é fechado, ainda é arcaico, e a gente precisa fazer esse movimento de romper com essa consciência ingênua aí. E eu acho que a educação ela nos ajudará nos ajuda, na verdade, nesse processo, mas ela requer também de todos nós engajamento. Vamos nos engajar. E não digo do isso, discurso, não, mas de uma praxis mesmo, de uma praxe. prática, sabe, a gente precisa disso. A gente precisa que Sim, você, professor, assuma o compromisso social que Paulo Freire tanto traz no livro. Eu convido vocês, uhum, leiam o livro. O livro, ao final, vai trazer a questão da discussão da educação de jovens e adultos, que é muito importante, não só para quem trabalha com a educação de jovens e adultos, mas também para quem trabalha com o processo de alfabetização de crianças, porque Paulo Freire coloca lá a alfabetização como esse espaço, né, de construção da sim, consciência crítica, que o sujeito começa o processo
de leitura, de escrita, de reflexão sobre o que lê, sobre o Uhum. que escreve. Então, eu convido você para ler. Camila, quer falar mais alguma coisa? Como você sabe? Eu só Porque eu queria, tô Lília, vendo aí você, que cólica. Ah, sim, esse compromisso social, né, que teve até no comentário aí, que a educação é um compromisso social, e realmente, e o que eu achei muito importante que Freire trouxe é que quando a gente entende que eu não sou humana se você também não for, então eu preciso que você seja para que eu também seja humana. E ele fala aí sobre esse profissional social que opta pela mudança, ele adere à mudança dessa estrutura social porque ele reconhece algo que é óbvio. O que que é óbvio? Que não pode haver um educador que seja realmente social se ele não perceber que ele é homem e que ele é homem e que para ser homem ele precisa dos outros também. uhum, Então, eu queria ler só um finalzinho que eu separei aqui para gente, que fala assim: a mudança não é trabalho exclusivo de alguns homens, mas dos homens que a escolhem. O trabalhador social tem que lembrar a estes homens que eles são tão sujeitos como ele do processo de transformação. E eu acho que é isso que fecha, sabe, toda essa discussão que a gente trouxe. Que o uhum. nosso papel é sempre lembrar ao nosso educando e sempre estar se lembrando de que nós somos agentes, sim, de transformação. E se você que está assistindo a nossa live ainda não faz parte do programa Coletivo Paulo Freire, e se tiver interesse, deixa seu e-mail aí, que o Anderson e a Cláudia Celeste vão estar entrando em contato com vocês. Vocês podem estar participando do nosso grupo de estudo, também de pesquisa, e nós estamos com a programação, como eu disse no início da live, uma programação mensal. No dia 19, agora às 14 horas, vamos estar participando do Integro UESC. A gente vai estar discutindo lá a Sim, pedagogia do oprimido e tratando aí a educação em tempos de pandemia. Aí temos a participação da professora Gilvânia de Conceição, que é do Departamento de Educação da UESC, e também Joelma Carvalho, que é da UFS. E eu também vou estar participando no dia 19 aí do Integro UESC. E no dia, deixa eu olhar aqui, dia 8 de setembro, também teremos uma live aí trazendo o livro Pedagogia da Esperança. Então, se tiver interesse, deixa seu e-mail aqui que a gente vai estar entrando em contato com você e você vai estar fazendo parte da família do programa Coletivo Paulo Freire, viu, gente? Muito obrigada, Camila. ai, Obrigada a vocês que obrigada, eu ficaram que aí. agradeço. Agradeço o convite, agradeço ao Coletivo Paulo Freire, agradeço o pessoal que assistiu, que interagiu via chat. Foi muito bom, Lília. Muito obrigada, viu? E obrigada, hein, gente. Eu vou ler depois os comentários com carinho, porque fiquei numa posição com o meu celular que não deu para ler o comentário de todo mundo, mas eu prometo que eu vou ler cada um, tá bom? Muito obrigada. Beijos e beijos. Até a próxima live, né? Até.